Olá, eu sou Julia Sassai, designer de moda e maquiadora profissional. Eu faço parte da equipe da gestão da imagem, acompanhando você durante todo o processo da mentoria. Hoje eu estou aqui para te contar um pouquinho mais sobre o visagismo, que é uma parte muito importante da gestão. Mas antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu que a sua imagem não transmite quem você realmente é? Ou apesar das suas competências, a sua aparência pode estar te impedindo de crescer profissionalmente? Pois é, por isso que hoje nós vamos explorar como o visagismo pode ser a chave para transformar a sua autoimagem e, consequentemente, a sua vida. Mas, Julia, o que é o visagismo? Como ele surgiu? Como a gente pode definir? O visagismo ele foi criado pelo cabeleireiro maquiador francês Ferdinand Aubry e ele desenvolveu esse método por volta ali da década de 1930 e na verdade foi uma versão inicial do método, né? Depois ele foi sendo desenvolvido. E ele considerava ali nesse projeto inicial o formato do rosto, a personalidade, o estilo de vida de cada pessoa que ele atendia. Ele percebeu que não bastava só seguir as tendências da moda da época, mas ele precisava adaptar essas tendências às características individuais de cada cliente. Hoje em dia, nós temos dois nomes muito fortes no visagismo, que seria o Claude Joliard e Philip Hellwell. São os dois profissionais que desenvolvem esse tema com extrema propriedade para falar sobre o assunto. Mas se a gente for definir o visagismo, a gente pode definir ele como a arte e a ciência de interpretar e traduzir a personalidade de uma pessoa através da imagem. A gente se baseia muito em uma frase dita pelo arquiteto Louis Sullivan, e ele dizia que a forma sempre segue a função. Adaptando isso para as palavras do visagismo, a gente tem como um lema a seguinte frase: não basta ser belo, a imagem precisa ser coerente com a sua identidade. Imagina, uma mulher incrivelmente competente, mas que ela sente que a imagem dela não transmite força, credibilidade, autoridade. Mas ela decide fazer algumas mudanças, mudar os detalhes do cabelo, da maquiagem, na forma como ela se veste, e aí ela passa a ser reconhecida e respeitada imediatamente. Isso é o visagismo em ação. Um estudo do visagismo considera também o efeito psicológico que a imagem pode trazer. Pode ser positivo ou negativo, isso vai depender de como isso vai sendo desenvolvido ao longo da vida. A psicanalista Maria Rita Kell afirma que o senso de identidade começa a ser formado na infância, a partir dos 2 anos de idade, e ele começa a ser desenvolvido mais a fundo a partir da adolescência. Esse senso estético recebe várias influências de vários meios, e se ele não estiver alinhado com a sua identidade, pode gerar uma desconexão do seu eu íntimo e profundo. Por isso que a gente vê muitas pessoas com crises de identidade, pessoas perdidas que não conseguem se conectar com a sua verdadeira essência, que não conseguem identificar o que é que realmente ali, né, define ela no seu mais íntimo e profundo desejo de ser. E é por isso que o rosto é ao mesmo tempo uma identidade e uma máscara. E a gente precisa ter uma consciência muito plena sobre nós mesmos para poder desenvolver isso de uma forma equilibrada. No livro Visagismo Integrado, do Philip Hellwell, ele apresenta um estudo de caso feito em meados de 2005 para 2006 com uma criança de 2 anos, que se chama Rodrigo. A mãe do Rodrigo é visagista e ela queria criar uma imagem que conservasse um pouquinho mais a personalidade dele forte, só que deixasse menos intenso, porque ele tinha uma característica dominadora, quase que agressiva. Então ela pensou, eu vou cortar o cabelo dele com formatos mais arredondados, mais leves, e mais regular, esperando que isso fosse acalmar ele. Para surpresa dessa mãe, além de mais calmo, ele ficou também mais sistemático e sem coragem de experimentar coisas novas. As brincadeiras dele passaram a ser sempre as mesmas. Ele não queria sair daquela bolha que ele mesmo tinha criado. E ela achou que isso poderia prejudicar e inibir a criatividade infantil dele. Então ela fez uma nova transformação. Ela fez um corte de cabelo mais conectado, mais bagunçado e arrepiado. Então, ele trouxe, nesse corte de cabelo, ele conseguiu
trazer de volta essas características mais extrovertidas e menos intensas dele. Foi ali que ela encontrou o equilíbrio. E aí foi ali que ele também se sentiu mais à vontade para ele mesmo já arrumar o cabelinho conforme ele se sentia mais à vontade. Olha só que interessante. E com essa história eu consigo explicar para você melhor um pouquinho de como o visagismo atua. Como é o impacto dele na percepção das pessoas. O visagismo ele explica que nós reagimos emocionalmente a quase que instantaneamente às linhas e formatos geométricos que nós percebemos nos rostos, nas feições, nos cortes de cabelo, sobrancelhas, barbas, acessórios e até nos gestos. Essa primeira impressão ela é tão forte que dificilmente pode ser apagada com palavras e atitudes. E a partir disso, nós estudamos e aprimoramos os detalhes que contornam o rosto, porque o impacto deles é grande demais. Inclusive, o estudo das cores faz parte desse processo. Ele não está diretamente ligado, mas historicamente ele faz parte desse processo do visagismo, porque a cor ela harmoniza ou não diretamente com as nossas características pessoais. Por isso que o primeiro passo do processo da gestão é a cartela de cores, porque a partir dali a gente já consegue traduzir emoções, sentimentos e características físicas que vão harmonizar com aquela essência da pessoa. É um processo que mexe muito com questões emocionais e psicológicas, e nós sempre ressaltamos a importância de estar aberto a essas mudanças. É um movimento que tem que partir de você, é de dentro para fora, sabe? O estudo do visagismo, ele é científico. A gente vai ali fazer um mapeamento facial completo para poder externalizar o que você tem de melhor em você. Mas se você não estiver disposto a fazer esse processo, a gente acaba criando uma barreira e aí fica um impedimento ali. A gente não consegue concluir isso com o máximo de potencial que a gente poderia. Então a pessoa tem que estar muito preparada para enfrentar isso, né? Tem uma frase que para mim é muito marcante, que na verdade é uma pesquisa, que foi constatado que nossa primeira impressão é formada nos primeiros 7 segundos. Em um mundo tão visual, onde é que a gente está deixando a nossa imagem nos levar? O que a nossa imagem está dizendo sobre a gente? Então, isso me traz uma reflexão muito importante de que a imagem não é só beleza. A gente volta lá no nosso lema, não basta ser belo, precisa estar conectado com a nossa identidade. Alguns benefícios que o visagismo pode trazer para a nossa vida incluem uma melhoria, né, nessa comunicação não verbal, porque a gente vai aprimorando as nossas características físicas, e ela influencia até mesmo na comunicação verbal. Porque o visagismo ele não trata apenas da fisionomia, ele trata também sobre postura, comunicação, a forma como você se comporta, como você reage às coisas, os gestos. Então, tudo isso faz parte, né, da nossa comunicação não verbal. E fortalece também a nossa identidade pessoal, porque é um processo de autoconhecimento, só que está relacionado à nossa imagem. E é um processo forte, é muito forte a gente lidar com isso, mas ao mesmo tempo cria esse fortalecimento, né? Vai trazendo essa confiança para você mesmo lidar com as situações do seu dia a dia através da sua imagem. E essa é o outro benefício, né? Ele aumenta a confiança e automaticamente as pessoas passam a te ver com mais credibilidade, o que é muito interessante. Eu vejo muito nos meus atendimentos, assim, principalmente, né, na área da maquiagem, que tem um impacto instantâneo, assim, na autoestima da mulher, como isso influencia positivamente ou pode influenciar negativamente a autoimagem, né? Tem muitos casos de mulheres que chegam relatando: nossa, eu fiz uma maquiagem uma vez, eu me senti tão estranha com aquilo, parecia que não era eu, sabe? Me escondi atrás daquela maquiagem. E olha só o poder daquilo. Ela não se sentia ela não se conectou com ela por conta de uma maquiagem. E aí, o meu trabalho ali na cadeira com ela é entender o que ela quer passar. Qual que é aquela situação que ela vai viver? Qual é aquele evento? Quem vai estar lá? O que ela quer comunicar? O quão importante é para ela? A gente costuma falar muito no processo da gestão que a gente tem que demonstrar o quanto nós nos importamos com as pessoas que estão ao nosso redor, da mesma maneira que elas se importam com a gente, mas mostrar isso através do nosso cuidado. Vou dar um exemplo. Quando você é convidado para um evento, e aí a gente escuta muita gente falar assim: ah, é só um casamento simples, não vai ser nada demais, queria um vestido que eu possa usar depois. Tudo bem, você pode ter um vestido que você vai usar depois,
mas a pessoa te convidou para esse casamento, ela se importa com a sua presença. O mínimo que você pode fazer é demonstrar que você tá feliz de estar ali, que você tá feliz de ter sido convidado. Ela não só te convidou para um casamento, você é a convidada para aquele casamento, é o convidado para aquele evento. E uma das maneiras mais subjetivas a gente mostrar que a gente se importa é estando bem vestido, bem apresentado. É totalmente diferente quando você chega em um lugar e você tá com o cabelo desarrumado, com uma roupa mais à vontade, sem maquiagem. Eu já ouvi, às vezes, até, por exemplo, sair sem maquiagem, as pessoas falam, nossa, você tá tendo um bom dia? Você tá com uma carinha de cansada? E eu sei que a pessoa não falou aquilo por mal, mas é porque realmente a aparência era de cansada, por mais que eu não estivesse. Então, olha só como a percepção tem uma influência forte sobre como as pessoas lidam com a gente. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta para você refletir um pouco mais. Quantas oportunidades você acha que você já pode ter perdido porque a sua imagem não estava alinhada com o seu potencial? Eu sei que eu já perdi algumas. Nessa jornada aí da minha vida, eu já morei em outras cidades e eu já passei por experiências em diferentes nichos de mercado. E eu sei que eu posso ter perdido muitas oportunidades boas, porque naquela época eu não tinha maturidade para me vestir, para me comportar, para me apresentar. E hoje eu consigo enxergar isso de uma forma mais tranquila, mas eu já sofri também por isso. Eu vou comentar aqui com vocês agora alguns elementos do visagismo um pouco mais a fundo, para vocês entenderem mais visualmente como que isso funciona. O estudo do visagismo, ele começa pelo rosto, assim como o pai do visagismo lá em cima, ele teve essa iniciativa de começar analisando o rosto das pessoas, as características particulares de cada pessoa. Aqui nesse estudo atual, nós também partimos do rosto. E a gente estuda primeiro o formato. Então, a gente tem a gente tem uma série de formatos de rosto que a gente vai estudando e às vezes a pessoa pode até apresentar mais de um, e cada formato comunica uma mensagem ali implicitamente. O rosto oval, por exemplo, ele transmite uma mensagem mais suave. Ele é considerado o rosto mais equilibrado, tá? O quadrado ele já transmite mais força, tem linhas mais retas, né? Então ele traz essa força, essa imponência e às vezes pode até gerar um bloqueio, sabia? O triangular, ele já transmite um pouco mais de dinamismo, porque ele traz as linhas, apesar de serem retas, mais inclinadas. Olha só que interessante. O estudo do visagismo, ele não se baseia só ali nas características físicas. Ele retoma ali muito mais atrás alguns conceitos que a gente estuda no design, por exemplo, né, sequência de Fibonacci, a gente estuda também a semiótica. Então, são várias etapas que contribuem para o visagismo ser formado. A semiótica ela estuda os signos, né, os símbolos. Por isso que a gente traz muito ali os formatos geométricos e aplica no rosto. A gente estuda também as proporções do rosto, cada proporção é dividida em 3/3, e a gente consegue analisar algumas características emocionais da pessoa a partir disso. A gente estuda também o perfil. O perfil pode entregar ali muitas características de temperamento da pessoa. A gente estuda o formato dos olhos, o formato do nariz, da boca, e isso revela muitas informações sobre a pessoa. E o mais interessante é que, tecnicamente, a gente consegue ter essa abordagem mais profunda, mas todo mundo consegue fazer essa leitura intuitivamente. Às vezes você vai olhar para uma pessoa e você vai falar assim: nossa, aquela pessoa tem uma aparência tão pesada, tem uma cara tão séria, e às vezes ela é uma pessoa super agradável, né, tranquila, mas o formato do rosto dela é mais anguloso, é mais pesado, ela tem as sobrancelhas mais grossas, aquele olho mais cerrado, e isso traz essa impressão para você. Ou às vezes você vai olhar para aquela pessoa e falar assim: nossa, ela tem uma cara de menininha tão delicadinha, e às vezes já é uma mulher formada ali, independente, que tem tudo resolvido, mas ela tem um rosto mais delicado, menorzinho, né? As feições um pouco mais infantilizadas mesmo. E aí, o que que a gente faz no visagismo? A gente pega essas características e a gente vai manipulando algumas coisas, como maquiagem, o cabelo, corte, cor. No caso dos homens, a barba é muito importante. Até o óculos no rosto vai interferir muito. E a gente consegue ir manipulando essas características para poder trazer um pouco mais informações para equilibrar aquela imagem.
Então é uma percepção que todo ser humano tem. A gente que é visagista consegue trazer isso de uma forma mais técnica. E aí eu volto ali na influência das cores, né? A cor certa, ela tem o poder de iluminar o rosto da pessoa ou de trazer até uma aparência mais cansada. Eu tenho certeza que você já se olhou no espelho algum dia e falou assim: nossa, essa cor aqui me ajudou muito bom. Ah, eu não vou usar essa cor aqui hoje que não tá legal. E ao mesmo tempo, as cores têm o poder de mudar a nossa percepção sobre o nosso dia. Eu, por exemplo, quando eu tô num dia que eu quero estar mais aberta, mais comunicativa, eu consigo usar cores mais abertas também. Ou cores claras, né? O rosa, que é uma cor que eu gosto muito. Mas normalmente eu gosto de usar o preto, porque o preto ele me deixa mais centrada, mais organizada, mais no lugar. Então, é muito legal a psicologia das cores e o estudo por trás delas. E é por isso que é tão importante a gente fazer também a análise da coloração pessoal, que a gente faz no início. E não só isso, assim, a análise, ela vai revelar pra gente as cores que harmonizam com as nossas características pessoais. Então, você vai falar às vezes, Júlia, poxa vida, essa cartela eu não sei se eu gostei, não me identifiquei tanto com ela. Mas conforme você vai usando, você vai percebendo que ela só traz as suas próprias características naturais. Hoje o método sazonal expandido, ele é dividido em 4 estações, né? Foi criado pela Suzane Caigil. Nós vamos fazer uma aula específica sobre as cores, mas ela foi muito importante também no desenvolvimento do visagismo, porque ela trouxe essa percepção sobre as características que harmonizam já com a pessoa através do estudo das estações. Então é muito legal. E quando a gente vai fazendo esse processo, né, ao longo aqui da gestão, a gente percebe muito nitidamente como que a pessoa transforma até a forma como ela se mostra ao mundo com uma simples transformação. Nós temos o caso aqui de um mentorado que ele trabalha numa área, ele tem vários negócios, né? Mas ele tá focado agora nessa área de leilão, enfim. E ele tava com a intenção de mudar também, transformar a imagem dele para poder apresentar um curso nesse setor, nessa área, que lida com pessoas que têm um poder aquisitivo legal. E aí ele falou: olha, eu quero melhorar, eu quero ter uma imagem poderosa, né? Um homem empreendedor que é visto como uma pessoa muito inteligente, muito dedicada. Ele trouxe essas palavras ali pra gente. E isso me marcou muito porque eu falei, olha só, ele se importa de ser visto como uma pessoa que estuda, né, que se dedica com aquilo, trazer essa intelectualidade para a imagem dele. Porém, ele tem um rosto mais alongado e fino. E as características masculinas pedem um pouco mais de força na imagem. Ele não usava barba nessa época e usava o cabelo um pouquinho mais baixo e mais arredondado. E isso estava só reforçando uma imagem um pouco mais delicada, digamos assim, ou até trazia uma certa fraqueza para a expressão dele. E ele é uma pessoa super inteligente. E aí nós propomos para ele, nós falamos, olha, vamos mudar aqui o seu cabelo e a barba? A gente precisa chegar numa harmonia um pouco mais angular. Então a gente trouxe um pouco mais de volume do cabelo dele para cima e fez um corte mais quadrado, com a ajuda de um barbeiro visagista também. E ele estava deixando o cabelo crescer, e aí ele falou que foi muito engraçado, que ele relatou que no processo desse crescimento ele estava se sentindo tão estranho, que ele nunca tinha se visto daquele jeito. Então, olha só, vai passando várias emoções também ao longo do processo, né, com a pessoa. Então, nós deixamos o cabelo e a barba crescer, e aí nós fizemos esse corte mais aparado nas laterais, um pouco, o topo um pouco mais reto, mas trouxe um volume aqui para a parte de cima da cabeça, projetando a altura, projetando a testa na lateral também, que a gente faz a análise do perfil. Então a gente trouxe um pouco mais de intenção do intelecto e a gente trouxe para a barba dele um pouco mais de volume aqui nas laterais do maxilar e um recorte um pouco mais quadrado. Como ele tem um rosto bem alongado, nariz mais alongado, nós ainda não chegamos no ponto primordial ali da barba, porque é um processo de construção. Então, a cada vez que ele vai no barbeiro, eles aprimoram um pouquinho mais essas linhas. E ele já relatou pra gente como que transformou a forma como ele se vê, a diferença que ele notou em como até as pessoas falam com ele, né? Então tá sendo um processo muito legal. Ele ainda tá no processo da gestão, né? Nós estamos ali chegando na metade do caminho, vamos fazer agora a parte de guarda-roupa com ele, para traduzir ainda melhor
essa comunicação, mas a gente já notou uma diferença gritante, até na forma como ele se expressa, ele tá mais aberto, mais comunicativo, mais confiante. Por quê? Essas linhas que nós criamos com a barba e o cabelo já proporcionaram essa visão para ele. Então, é um caminho de duas vias. É a forma como você se comporta e se apresenta, a sua confiança, a sua autoimagem e a forma como a outra pessoa te percebe. Você já passou, às vezes, por aquele momento que você estava se sentindo meio mal, meio para baixo, e aí você falou assim: nossa, eu preciso dar um 360 aqui na minha vida. Vou mudar meu cabelo, vou lá pintar, né? Vou fazer umas luzes, quero sair maquiada, bonita, produzida. Ou estava enfrentando uma fase difícil na minha vida, quero fazer uma produção, fazer fotos para me sentir bem. Várias pessoas já fizeram isso. Eu já recebi várias clientes que passando por esse momento. E é exatamente sobre isso que o visagismo trata. Só que a gente faz isso de uma maneira mais intencional. Na prática, eu posso propor até um exercício para você fazer aí da sua casa. Então, eu quero que você pegue uma anotação, né, um caderno, pode até ser no seu telefone mesmo, e você vai anotar 3 palavras que você acredita que definem a sua personalidade. Se olhando no espelho assim, como você se definiria em 3 palavras, a sua personalidade em 3 palavras? E aí você pode até ir um pouquinho mais a fundo. Você pode abrir lá um site de pesquisa, pode ser o Google, pode ser o Pinterest, pode ser o Instagram, e você vai pesquisar uma imagem que simboliza essa palavra-chave. Você vai achar essa imagem que simboliza, vai salvar e você vai colocar ali as 3 imagens juntas. Pode até ser mais de uma, viu, gente? Se vocês tiverem mais palavras, pode fazer até mais. E aí, se você quiser, você pode montar um mapa mental com essas palavras ou um mood board, um painel de imagens. E aí eu quero que você olhe para esse painel de imagens e olhe para a sua imagem. Tá alinhado? Você sente que a sua imagem está refletindo isso aí que você anotou, que você pesquisou? Então agora você vai poder usar esse painel de imagens como plano de fundo do seu celular e traçar isso como um objetivo. Olha só que legal. A sua imagem é uma ferramenta muito poderosa. Você tem que usar ela a seu favor. Você está usando isso a seu favor? Pois é. Se você deseja transformar a sua imagem e alavancar a sua carreira, conhece a nossa mentoria. É só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e você pode agendar um diagnóstico gratuito com a gente para poder entender um pouquinho mais sobre essa jornada. Eu queria que você compartilhasse aqui nos comentários também qual aspecto da sua imagem que você sente que você precisa mudar. Depois desse exercício aí, o que você sentiu que é a primeira coisa que você tem que mudar? Conta aqui pra gente que eu quero saber. Eu agradeço muito por essa aula. Espero que tenha acrescentado para vocês também e clarificado um pouco mais sobre esse assunto. E eu gostaria que você continuasse acompanhando a gente toda quinta-feira nas aulas semanais e também através das nossas redes sociais e do Instagram. A gente coloca toda semana conteúdos muito ricos e a gente faz explicações, traz exemplos e referências visuais muito interessantes para você. Muito obrigada, um ótimo dia e até semana que vem.